Falamos de cancro do endométrio com a doutora Cristina Frutuoso. O que é o cancro do endométrio? O endométrio é a parte que reveste o interior do útero, que descama quando há menstruação e portanto, é um cancro do útero. É dos tumores mais prevalentes na mulher e cuja incidência está a crescer. É um tumor muito associado ao estilo de vida, nomeadamente aos erros alimentares e à obesidade, e tem uma prevalência crescente. A que sintomas é que devemos estar atentas? Portanto, o cancro do endométrio surge sobretudo depois da menopausa e manifesta-se por hemorragia. Portanto, é uma hemorragia pós-menopausa que nunca é normal. E por isso a mulher vai precocemente ao médico, o que é bom. E por isso a maioria dos tumores do endométrio são diagnosticados numa fase precoce. E portanto o sinal de alarme é a hemorragia pós-menopausa. Quando o cancro do endométrio surge antes da menopausa, há sempre um padrão menstrual anormal. Ou por uma hemorragia uterina anómala, portanto fora do ciclo, ou um ciclo mais abundante, mas é sempre alguma coisa associada à perda de sangue. E é muito frequente acontecer antes da menopausa ou não? É frequente antes da menopausa num determinado contexto dos fatores de risco, da obesidade. Portanto, a obesidade, a diabetes, a hipertensão, portanto, todo o estado que cursa com excesso de estrogénios em circulação cria o clima propício ao aparecimento do cancro do endométrio. Mas a prevalência aumenta com a idade, claramente. Ou seja, conforme vamos sendo mais velhas, maior a probabilidade sim, de virmos a ter. Que, aliás, isso acontece para qualquer cancro. Apesar de nós termos a noção de que a incidência está a aumentar nas idades mais jovens, o cancro é uma doença que continua a estar associada à idade. E o endométrio, sim, manifesta-se mais depois da menopausa. Qual é o papel da medicina geral e familiar no diagnóstico da doença? É no rápido encaminhamento, sim. Portanto, não subestimar nunca uma hemorragia pós-menopausa. Na verdade, na maior parte dos casos, a hemorragia pós-menopausa associa-se à doença benigna. Só em 10% dos casos é que é doença maligna, mas nós temos sempre de excluir o cancro. E, portanto, uma hemorragia, um padrão menstrual anormal, antes da menopausa, ou uma hemorragia pós-menopausa, é sempre um critério para referenciação. Ainda que, em primeiro tempo, a medicina geral familiar pode pedir uma ecografia, não é? Pode pedir uma ecografia endovaginal para estudo do útero. Que quase sempre se traduz por um espessamento dos ecos endometriais, é assim que a gente diz. Portanto, há um aumento da espessura do endométrio em relação àquilo que é esperado para a idade. Há alguns tumores mais raros que não cursam com esta alteração, mas o que deve chamar a atenção é precisamente a persistência da hemorragia. Quer dizer, uma hemorragia que surge e a doente vai ao médico 3 semanas depois e não volta a acontecer é diferente daquela hemorragia que se permaneceu durante 3 semanas. Portanto, é o aparecimento e a persistência. Havendo suspeitas da doença, os doentes devem procurar um centro de referência? Os doentes não podem procurar o centro de referência. Ou por acaso, qualquer doente pode ir ao IPO, por exemplo. Com um diagnóstico, um doente, por sua iniciativa, pode ir ao Instituto Português de Oncologia e ser recebido, mesmo sem levar uma carta de referência do médico. Agora, o que eu penso que é importante é, portanto, o médico que a vê estar alerta, porque as linhas de referenciação estão definidas. E, portanto, espero que agora a referenciação nacional entre efetivamente em vigor. Mas um doente, portanto, perante esta hemorragia, deve dirigir-se ao seu médico e o seu médico deve seguir o circuito. Parece-me que é mais fácil assim do que... Porque, quer dizer, nem todos os doentes só podem entrar por sua iniciativa, sem referência médica, no IPO. E todos irem para lá também não vai ser a solução, porque isso só depois atrasa os diagnósticos e os tratamentos. Portanto, acho que o melhor é seguirem a sua linha, ir ao seu centro de saúde ou ao seu hospital de referência, porque efetivamente os elos estão feitos. E acabam por ser mais céleres? Eu penso que sim. Muitas vezes é evidente que, e às vezes noto isso mesmo pela parte do próprio médico de medicina geral e familiar. Imagina, o hospital de referência, agora que temos as unidades locais de saúde, ele sabe que o hospital de referência não trata o cancro do ovário, por exemplo. E então tende a enviar para um que trate o cancro do ovário. Agora, este hospital que não trata o cancro do ovário tem o elo de ligação para o que trata.
E, portanto, deve, de qualquer maneira, ser orientado para aquilo que não trata, porque ele sabe o que há de fazer com aquele doente. Percebe? A mim parece mais adequado do que ser o doente ou o médico de família a procurar o centro de referência. Dá mais insegurança, acho eu que dá mais insegurança. O cancro do endométrio tem elevadas recidivas? De um modo... Não. A maior parte dos cancros do endométrio são diagnosticados numa fase precoce. E nós agora, com a classificação que é feita em termos biológicos, porque hoje em dia e em termos gerais, nós além da dimensão do tumor ou diagnóstico, valorizamos muitas características biológicas, porque isso nos dá uma indicação de prognóstico. E nós agora, para o cancro do endométrio, temos isso melhor definido. E, portanto, já há uma melhor individualização da terapêutica, no sentido de adaptarmos ao risco associado, ao risco de recidiva associado a cada tipo de tumor. E, efetivamente, como a maioria dos tumores são diagnosticados em fase precoce, as recidivas não são frequentes. Devo dizer, por exemplo, que mesmo em termos de vigilância, todos nós estamos muito habituados a ter uma vigilância com os timings definidos, em que a doente vai ao médico de ginecologia oncológica para ver, fazer exame clínico, ver se está bem. E no caso do cancro do endométrio, cada vez se valoriza mais o estado de saúde no geral, os cuidados com a saúde no geral, porque é um tumor muito associado aos riscos alimentares, por exemplo. Na vigilância do tumor, é mais importante chamar a doente a atenção para o excesso de peso, para a atenção que está alta, para o exercício que não faz, percebe? Acaba a ser isso mais importante do que propriamente uma vigilância dirigida à recidiva da doença. Precisamente porque o que nos preocupa mais é a saúde global, que é mais causa de morte do que propriamente a recidiva da doença. Em termos de terapêutica, tem havido avanços importantes ou é uma patologia que exige mais aposta na investigação? Quer dizer, é sempre bom apostar na investigação, mas, portanto, nós agora temos a cirurgia, na parte da cirurgia, a cirurgia está bem definida, portanto, é uma cirurgia que deve ser feita pelas técnicas minimamente invasivas, não é? Seja a cirurgia laparoscópica e a robótica, e, portanto, digamos que se abandonaram cirurgias muito extensas, em que se faziam linfadenectomias, ou seja, a remoção total dos gânglios para-aórticos e pélvicos, para agora se fazer apenas aquilo que se chama da pesquisa do gânglio sentinela. E isto transformou, de facto, o cancro do endométrio, que habitualmente acontece em doentes que são más, porque são obesas, porque são já de idade, conseguimos simplificar o procedimento cirúrgico e diminuir a morbilidade associada à cirurgia. E, portanto, com a implementação da cirurgia minimamente invasiva no tratamento do cancro do endométrio, nós conseguimos diminuir a morbilidade associada. Isso é um ganho grande. E depois, com este estudo da biologia do tumor, com a classificação dita molecular que nós agora fazemos, nós conseguimos também individualizar o tratamento, porque há determinadas características moleculares que nos permitem fazer uma terapêutica dirigida, tanto no tratamento inicial, na adjuvância, como também na recidiva. E, portanto, temos agora, o cancro do endométrio não é uma doença, são várias doenças, precisamente porque nós temos várias hipóteses de tratamento em função das características que o tumor apresenta. Agora, naturalmente, continua a morrer gente com cancro do endométrio, e aquilo que a gente acha que é a solução, nos casos não resulta, não é? E, portanto, a investigação tem sempre lugar. No futuro, com o envelhecimento da população, pode esperar-se um aumento da incidência do cancro do endométrio? Sim. É expectável que haja um aumento da incidência do cancro do endométrio. Quer dizer, ao longo do tempo ao longo do tempo haverá sempre qualquer tumor, como eu já disse há bocado, mas de facto a incidência do cancro do endométrio está a crescer. Portanto, pode haver um aumento para aí de 150%, é o que se estima, nos próximos anos. Pois com o envelhecimento... De 50%? De mais, 150%. Percebe? Com o envelhecimento e com estes fatores de risco, com os erros alimentares e a falta de exercício físico, sim. E também há fatores genéticos que podem fazer com que algumas mulheres tenham mais este tipo de tumores do que outras? Há um tipo de síndrome, que é o síndrome de Lynch, que de facto se associa a um maior risco de cancro do endométrio e de cancro coloretal.
de um modo geral, as mulheres que têm este síndrome são as que têm os tumores numa idade mais precoce. De qualquer maneira, no estudo que é feito do tumor, no estudo que é feito na própria biópsia, nós já temos indícios de se esse síndrome existe ou não. E com base na caracterização que é feita, portanto, na biópsia, nós podemos orientar uma doente para estudo, nomeadamente familiar, porque podemos definir se ela tem risco, portanto, porque o síndrome de Lynch é uma doença com hereditariedade, associada à hereditariedade. Porque é que eu agora aqui fiz esta pausa? Porque assim, nós podemos ter alterações genéticas no tumor que são úteis para orientarmos o tratamento, mas que não têm carga hereditária, ou seja, não estão associadas à família. São as características daquele tumor, características genéticas do tumor, mas não são características germinativas, familiares. O síndrome de Lynch é uma doença germinativa, familiar. E com base nas características do tumor, nós podemos ver se é ou não um desses casos. Pronto. Começando ao contrário, que doentes, começando pela doente e não pelo tumor, não é? São de facto as doentes que têm o diagnóstico mais precoce e que já têm também história familiar que enfim, nos orientam para esse risco. Sim. Que alerta, porque efetivamente, imagina, uma mulher que tem um diagnóstico de cancro do endométrio e que depois, pela caracterização de biópsia, se percebe que está associada a um síndrome de Lynch, essa mulher é estudada e a família também é chamada para ser estudada. E, portanto, daí logo aí se desencadeia um ciclo de estudo de toda a família envolvida. E depois poderem ser tomadas medidas profiláticas. Em relação a outros tumores, o cancro do endométrio tem uma progressão rápida? Não tem? Bom, quer dizer, o cancro que tem a progressão mais rápida dos cancros ginecológicos é claramente o cancro do ovário. Tem uma progressão rápida e uma progressão silenciosa, que até se chama o silent killer. O endométrio não. O endométrio dá sinal porque dá hemorragia. A maioria dos cancros do endométrio são efetivamente tumores de baixo grau. E, portanto, com uma progressão mais lenta. E, portanto, dá-nos mais tempo, ainda que haja tumores do endométrio muito agressivos. Mas isso, da mesma forma que para todos os outros tumores muito agressivos, não há forma eficaz de os detectar atempadamente. É um pouco esta mensagem que a gente às vezes tem de deixar, não é? Porque os rastreios, não é? Os rastreios, os diagnósticos precoces, são sobretudo dirigidos a tumores com crescimento indolente. Lamentavelmente é assim. Porque aqueles tumores que são mais letais, muitas vezes não temos forma de os diagnosticar cedo. Como são em menor número também a investigação? Sim, o cancro do ovário. O cancro do endométrio não, é um cancro muito prevalente, mas repara, o cancro do endométrio sempre teve um bom prognóstico e por isso é que não havia investimento não havia investimento na investigação, porque era um cancro classicamente tido como um tumor de bom prognóstico. Efetivamente, nos últimos anos houve um salto qualitativo com melhoria dos resultados, obviamente. O prognóstico do cancro do endométrio é bom, de um modo geral, é um tumor de bom prognóstico. Porque é habitualmente de baixo grau, é mais frequentemente de baixo grau e mais frequentemente diagnosticado numa fase precoce. A perspectiva em relação ao cancro do endométrio, em termos de sobrevivência, portanto, é um tumor de bom prognóstico, não é? Portanto, a atitude que a gente tem é com o intuito curativo e, de facto, 95% das doentes ficam bem. Ficam curadas? Ficam curadas, sim. Uma mensagem positiva. O que é que as pessoas podem fazer? Mais uma vez, vamos repetir para nos despedirmos. O que é que as pessoas podem fazer? O que é que... É investir na qualidade de vida. O cancro do endométrio é aquele que mais se pode associar aos fatores de risco. Portanto, que são a obesidade, a falta de exercício físico, a hipertensão, a diabetes, que são tudo aspectos relacionados com o estilo de vida. E, de facto, a modificação pode modificar a incidência do cancro do endométrio. Obrigada, Sra. Doutora, por nos deixar com esta mensagem de esperança.